Olá pessoal, vamos começar hoje nossas aulas sobre a ferramenta PDCA, ok? Falamos bastante sobre PDCA durante nossas aulas em administração, quando abordamos aí os temas de qualidade, né? Falamos bastante sobre essa ferramenta. Aqui vamos apresentar uma forma prática de se aplicar o PDCA no dia a dia, tá bem? Muito bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial. Alguns cursos aí na área tributária e aduaneira e atuei em diversas empresas na área de gestão, principalmente aí abordando toda a cadeia logística, ok? Muito bom. Como falamos, vamos falar de uma ferramenta PDCA de uma forma bem simples e prática, como podemos aplicar isso no dia a dia para resolver problemas, não é? Dentro da empresa, ok? Qual que é o objetivo? Não é? Habilitar os participantes. Quais participantes? Os participantes dos grupos, não é? Nós formaremos grupos dentro da empresa por processos ou por setor, não é? Grupos de 8 a 15 pessoas aí, não é? Não muito grandes, não muito pequenos, para que tenhamos aí um número suficiente de pessoas e discutir, não é? E debater ideias, ok? Vou habilitar esses participantes na correta utilização das ferramentas da qualidade para atingirmos resultados e solucionarmos problemas, ok? Solucionar problemas durante, né, ou que estão dentro do nosso processo de trabalho, tá bem? O que é um problema? Né? Problema é um resultado indesejado de um processo. O problema é um resultado, é um efeito, né, indesejado dentro de um processo. Um conjunto de causas, ok? É a diferença entre o resultado atual e um valor desejado, chamado meta, não é? É aí que nós apuramos qual foi o resultado real e o resultado desejado, ok? O problema de cada um é a sua meta não alcançada. Resolver problemas é atingir metas, ok? Então, esse é o pensamento com que todos os grupos terão que trabalhar. Todos os envolvidos dentro da empresa têm que pensar dessa forma para que possamos resolver os problemas, tá bem? Então, nós temos a meta e a meta tem um objetivo gerencial, um valor e um prazo, ok? Somente assim iremos atingir o objetivo. Então, toda meta tem que ter um objetivo gerencial, ou seja, onde queremos chegar, o que ganharemos com isso, o que melhoraremos, não é, dentro da companhia. Tem um valor, não é, qual tipo de ideia, solução que iremos apresentar, qual é o valor disso, não é? E o prazo, não é? Tudo tem que ter início, meio e fim. Não podemos ficar discutindo uma ideia para sempre. Temos que pôr prazos e resolver dentro desse prazo, tá bem? Então, nós para isso precisamos utilizar um método, não é? Um método é um caminho, né? Um caminho para a meta, ok? Então, nós temos uma situação A e nós queremos ir para a situação B. E o método, ele está, né, o que será utilizado, nós precisamos ter ferramentas. As ferramentas estabelecem o método e o método utiliza as ferramentas para fazer a transição, não é, de uma situação A para a situação B. Muito bom, então vamos falar do ciclo PDCA, ok? Esse ciclo de forma linear, bastante explicativo, é o seguinte, ó. Né? O P é a fase de planejamento, ok? Então, nós temos aqui 8 passos, né? 4 no P, no planejamento, 1 no do, que é o fazer, 2 no C, né? No C ou 1, né? Que é a verificação, e o A, que é o plano de ação, né? A ação corretiva, tá bem? Então, nessas fases, nós vamos identificar o problema, observar o problema, analisar e montar um plano de ação. Depois disso, nós vamos executar e verificar, não é? Se foi efetivo ou não. E após isso, nós vamos padronizar se isso deu efeito e faremos então a conclusão do trabalho, tá bem? De forma bastante simples, todos os grupos terão que utilizar
essa metodologia, esse método, ok? Isso faz com que a ferramenta seja eficiente, perfeito? Muito bem, vamos tratar então do nosso primeiro passo, né? Vamos identificar o problema, definir claramente o problema e reconhecer a sua importância, tá bem? Então, na identificação do problema, né, nós procuramos definir aí claramente o problema relacionado à meta, reconhecer a importância desse problema e a conveniência da sua solução. Então, nós vamos estipular uma meta, né? Nós temos lá os KPIs e eles não foram atingidos. Nós iremos verificar, identificar qual é o problema, por que nós não estamos conseguindo atingir essa meta. Através das perguntas abaixo, né, que devem ser respondidas e devem estar bem claras para toda a equipe. Somente assim poderá ser um problema realmente, não é? Qual é o histórico? Os dados são confiáveis, não é? As informações que existem são confiáveis, o quanto custa, vale a pena trabalhar com isso, não é? Qual que era a meta? Existe algum tipo de lacuna, né, de espaço aí entre o problema, a meta, os métodos utilizados, enfim. Todas essas questões têm que ser respondidas pelo grupo de trabalho. Montou o grupo, identifica o problema, faz essas perguntas, se todas elas forem respondidas dentro do grupo, parte-se então para a identificação desse problema. A escolha do problema, não é? A primeira tarefa, então, é a escolha do problema. Ferramentas empregadas, diretrizes gerais da área de trabalho, qualidade, atendimento, custo, moral, segurança, ou seja, vai verificar quais são os pontos ali dentro daqueles indicadores, dentro do setor que não foram atingidos, né? Então, quais são as observações aí durante a escolha do problema? Um problema é o resultado indesejado de um trabalho, ok? Como acabamos de falar antes aí. Por exemplo, perda de produção por parada de equipamento, pagamentos em atraso, porcentagem de peças defeituosas, etc. Ok? O histórico do problema, não é? Gráficos sequenciais, fotografias, né? Qual a frequência do problema, como ocorre esse problema. Mostrar perdas atuais e eventuais, ganhos viáveis, ok? Em dinheiro, não é? O que se está perdendo, o que é possível ganhar, né? Ou pelo menos deixar de perder. Fazer análise de Pareto, não é? Nós vamos ver essa um pouquinho mais com detalhes, não é? A análise permite priorizar temas e estabelecer metas numéricas viáveis, ok? Subtemas, né? Podem também serem estabelecidos aí se necessário. E nomear responsáveis, não é? Nomear uma pessoa responsável por um grupo de trabalho. Então, depois que formamos o grupo, né, todos os setores terão os seus indicadores. Após criar os indicadores, os grupos acompanharão esses indicadores e, quando as metas não forem atingidas, os grupos deverão se reunir para resolver esses problemas. E todos os grupos deverão ter necessariamente um responsável, né, uma pessoa que vai ser o responsável para organizar as reuniões, não é? Fazer as chamadas dos grupos, controlar as presenças dos participantes, ter alguém ali, um secretário, não é? Para utilizar, para auxiliar, não é? Essa pessoa que vai dirigir os trabalhos de todo o grupo. Todos dentro do grupo terão a mesma importância, mas é necessário que tenha um responsável, pelo menos, para direcionar o grupo para o caminho certo, tá bem? O gráfico sequencial, depois que você identificou o problema, não é? Você vai dispor de forma gráfica e por ordem temporal de ocorrência características de interesse quantificadas, não é isso? Então vai verificar quando ocorre, como ocorre, não é? Quais são os horários, as datas, quanto ocorre por dia, verificando o tamanho daquele problema, não é? E sua incidência, quando ele ocorre, tá bem? Muito bom. Depois disso, depois de identificado o problema, nós vamos partir aí para observar, ok? Investigar as características do problema com uma visão ampla. Então, temos os grupos, temos os KPIs, temos o grupo organizado, vamos fazer a identificação do problema, não é? O que está causando o não atingimento das metas
e vamos observar isso, não é? Utilizando aí, já vimos através de um gráfico sequencial quando ocorrem os problemas. Agora vamos observá-lo, ok? A observação, nessa fase, o que o grupo procura fazer é conhecer profundamente o problema e, ao mesmo tempo, empenhar-se em desdobrá-lo em problemas prioritários mais simples, ok? Uma forma de se aumentar o conhecimento do problema e de se obter a simplificação da sua solução. Então, nós vamos desmembrar o problema, fazer uma estratificação, ok? Vamos aprofundar isso mais adiante aqui mesmo. Observá-lo sobre vários ângulos e estratificá-lo, ok? Isso é muito importante. Definir os focos dos problemas a serem tratados nas estratificações feitas. Esse método, gente, ele procura fazer com que a gente não saia dando soluções, não é? Nós temos a mania, não é, de sair dando soluções para tudo, não é? Nós vimos lá em administração que nós temos dois tipos de solução. Uma solução imediata, não é, para resolver um problema ali, de imediato e corrigir o curso, e uma solução permanente, essa que devemos discutir com mais profundidade. Esses grupos de trabalho, eles terão que decidir as duas, ok? Tanto a imediata quanto a permanente. Por isso é importante utilizar o método estratificar, utilizando aí o planejamento, não é? Para que se tenha, né, uma observação consistente do problema e não sair somente dando pitacos, não é? Dando apenas soluções ali temporárias, não é? Que não vão resolver os problemas. Mesmo a solução imediata, ela precisa ser uma solução de contenção, não é? Uma solução que não traga mais problemas futuros, ou seja, ela contém o erro e dá uma possibilidade de que se tenha um pouquinho mais de tempo para ter uma solução um pouco mais bem elaborada, tá bem? Muito bom. Dito isso, quais são as fases, né, aí dentro da observação? As tarefas aí, né, é descobrir, né, a descoberta das características do problema através de coleta de dados, ok? Além o gráfico sequencial, nós vamos agora coletar dados dentro desse gráfico, dentro das datas, dos horários que os problemas foram apresentados, ok? Uma ferramenta empregada aí algumas, né? A estratificação através de folha de verificação, gráfico de Pareto e priorização, ok? Observe que o problema sobre vários pontos de vista, observar o problema sobre vários pontos de vista. Essas ferramentas aqui, estratificação, folha de verificação, gráfico de Pareto, priorização, nos dá uma ideia melhor, né, sobre todos os pontos de vista desse problema. Faça sempre as perguntas, né, o que, quem, quando, onde, porquê e como, para construir então depois os paretos, ok? Vamos ver com calma cada uma dessas situações também. Descoberta das características fundamentais do problema, através da observação no local, ou seja, onde ocorrem os problemas, não é? Então, esse grupo de trabalho, ele não é um grupo confinado, não é? Ele não fica dentro de um local, somente em salas de reunião. Tem que ser um grupo ativo, um grupo que busca o problema, que vai até o local e que se estabelece, né, lá uma condição de observação para entender, né, e ver como esse problema, né, sob vários pontos de vista, pode ocorrer, enfim, para que todos tenham uma análise no local da ocorrência dos problemas pelas pessoas envolvidas, ok? Utiliza, se necessário, aí vídeos e fotos, não é? Para fazer uma observação e guardar, né, ter na memória lá o fato. Para isso, quando for fazer a verificação, cria-se, né, lá, elabora-se uma folha de verificação, não é? As folhas de verificação são o ponto de partida de todo o procedimento de transformação de opiniões em fatos e dados, ok? É a ferramenta utilizada para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para otimizar a análise. Então, aqui tem só um exemplo, cada um vai criar uma folha de verificação
de acordo, não é, com o trabalho, de acordo com a necessidade, com a característica, ok? Então aqui, por exemplo, está separado por dia da semana, não é? Nessa folha que temos aqui, a turma e horário, não é? Rota, matéria-prima, comprimento, defeito, dureza, enfim, aquilo que é importante para o seu processo, né? Então você vai lá confirmar a execução de tarefas segundo o planejamento pré-determinado, verificar a validade das ideias colhidas numa sessão de brainstorming, vamos detalhar um pouco mais isso, verificar tipo de defeito mais frequentes, verificar as condições dos equipamentos. Então, uma folha de verificação, uma observação no local, com alguns componentes do grupo, ficará documentado tudo aquilo que ocorre, não é? Para que depois o trabalho não é um segmento, ok? É importante esse espaço para que o trabalho ele tenha uma perenidade, não é? Seja um trabalho que todos façam iguais, da mesma forma que um grupo resolve um problema, outro grupo em outro setor ou em outro processo da empresa também trabalhará da mesma forma, ok? Isso faz com que a cultura, não é, da qualidade, a cultura de como resolver os problemas de baixo para cima seja cada vez mais fortificada e faça com que todos tenham um entendimento bastante semelhante, não é? Sobre como todos da empresa devem se comportar e contribuir para a resolução de todos os problemas dentro da companhia, perfeito? Muito bem. Então, além da folha de verificação, depois nós vamos construir o diagrama de Pareto, não é? É um gráfico de colunas, não é? Em cujo eixo de ordenação, aí, posição vertical, consta a escala de valores, né? Quantidade, porcentagem, custo, e no eixo das abscissas, que é o de baixo, posição horizontal, os itens que estarão sendo analisados, posicionados em ordem crescente, com a execução do item, né, ou outro se houver, que sempre será o último na distribuição. Ou seja, você vai colocar um gráfico de Pareto organizado, colocando do maior para o menor, não é, as ocorrências de defeitos, de problemas, não é, de setores, não é? O gráfico de Pareto não é destinado à solução de problemas, não é? Mas sim para auxiliar numa tomada de decisão sobre em qual item se deve concentrar os esforços, sem o risco de direcionarmos aqueles de menor importância ou pouca influência, não é? Ele ajuda a definir prioridades. Então, nós temos lá uma meta, essa meta não foi atingida por um determinado problema. Esse determinado problema, ele pode ter várias causas. Então, o gráfico de Pareto, você vai enumerar, né, ali as causas, a quantidade de ocorrência dessas causas, por exemplo, e verificar qual é a causa mais importante para que você possa atingir as maiores causas primeiro do problema, não é? Focar a resolução de problemas nessas maiores causas e depois partir para as outras causas, ok? Então isso faz com que o grupo tenha uma prioridade de trabalho, não é? Faz com que o grupo tenha uma sequência de fatos, né, a ser seguida de forma coerente, perfeito? Muito bom. Além do gráfico de Pareto, tem a estratificação, não é? Essa estratificação ela pode ocorrer antes do gráfico de Pareto, ok? Qual que é o objetivo? Priorizar as situações, né? Ou pode ocorrer a estratificação também após o gráfico de Pareto. Ela ajuda também a priorizar situações específicas, segmentadas, em relação às características de interesse, ok? Você vai definir por tempo, né? Hora, dia, turno, por local, não é? No processo, por local, por setor, por tipo, não é? Matéria-prima, produto, por sintonia, né? Defeito, ocorrência, não é? Outros sintomas, né? O turma, operador, processo, enfim. A estratificação nada é do que você reduzir, não é? O seu problema dentro de turnos, não é? Dentro de setores, dentro de... Enfim, não é? Você vai estratificar aquilo. Olha, esse problema ocorre durante o dia, tá bom, mas ele ocorre mais no primeiro, no segundo, no terceiro turno, ou no quarto, onde há
não é? Turnos de 6 horas, por exemplo, que você tem 4 turnos, enfim. Onde ocorre mais, onde ocorre menos, não é? De que setor vem mais peças que possam ocasionar defeitos dentro do nosso setor, não é? Problemas de processo, problemas de informação, que turno, que hora, qual o sistema utilizado, enfim, a estratificação, ela faz com que o grupo tenha subgrupos, né, cuidando de problemas durante horários determinados, onde nem todos estão presentes, mas facilita o entendimento e melhora, não é assim, olha, se eu já sei qual é o problema, eu já fiz um Pareto, eu já vi qual é a maior causa, agora eu estou verificando os detalhes dessas causas, quando ocorre, onde ocorre, por que ocorre, não é isso? Então, quando você fizer isso, você vai voltar a ter aqui uma nova curva de Pareto, né? Aqui apenas um exemplo, né? Um número elevado de acidentes, por exemplo, né? Vários setores, né? Aqui espelhação, montagem, revisão, enfim, né? O número de ocorrências, aí você tem o percentual, né? De quando ocorre, olha, que setor que ocorre, e aí você faz o Pareto, que é a soma, né? O percentual acumulado, não é? Que até chegar em 100%, onde tem mais problemas, né? Onde que setores ocorre o maior problema. São apenas exemplos aqui de ferramentas, né, que vamos utilizar aí durante a formação desses grupos, né? O que é importante, como esses grupos devem trabalhar. E aí sim vamos fazer a análise, ok? Essa análise, nós vamos descobrir aí, durante essa análise, as causas fundamentais, ok? Então fizemos a identificação, fizemos a observação, utilizando aí várias ferramentas, não é? Para chegar a esse ponto. Agora sim, vamos analisar, descobrir as causas fundamentais do problema, ok? Então, nessa fase, né, procura-se as causas geradoras do problema. Um caminho inicial é procurar obter um conhecimento do funcionamento do processo, ok? Todos no grupo têm que conhecer muito bem o funcionamento do processo, início, meio e fim, não é? Conhecer o produto da empresa, conhecer as características da empresa, né? do produto, enfim, isso é muito importante. Em seguida, as causas do problema serão priorizadas de acordo com a influência na ocorrência do problema, conforme nós já vimos aí, fazendo, né, estratificação, fazendo a curva de Pareto, utilizando gráficos sequenciais, enfim, todas as ferramentas que pudermos somar para analisar o problema, ok? Então, durante essa fase, nós vamos lá definir, né, a definição das causas, né, influentes naquilo. Vamos fazer aí um brainstorming, não é? Vamos aí, agora sim, o brainstorming é aquela, é uma tempestade de ideias, não é? Aquilo que todos vão sugerir, todos vão participar, todos vão dar o que acham, né, ser uma causa influente aí. E vamos utilizar também dos 5 porquês, aí, não é? Envolvendo todas as pessoas que possam contribuir. Anote o maior número de causas. Então, aqui nesse brainstorming, nos 5 porquês, lembrando que esses grupos, né, eles são formados aí por, né, como nós demos aí um exemplo, de 8 a 15 pessoas, mas você pode convidar outras pessoas para alguns problemas, para participar durante processos, né, de alguns problemas específicos, ou em situações específicas que exigem a participação de terceiros, né, de outros setores ou de outros níveis hierárquicos na empresa, dentro do grupo, para auxiliar naquele tipo de problema, não é? Escolha da causa mais provável. Então, como vimos, vamos utilizar aí os gráficos de Pareto, estratificação e outras ferramentas para chegar nas causas mais prováveis, né, da nossa meta e aquilo que tem maior incidência para o não atingimento das metas, ok? Identificação no diagrama de causa e efeito, não é? Vamos falar de 6 M's aqui, né? Procurar as causas mais prováveis, as causas levantadas na tarefa anterior, têm que ser reduzidas por eliminação das causas menos prováveis, não é? Com base nos fatos e dados levantados no processo de observação. Então, através da observação, da estratificação, dos gráficos de Pareto,
não é? Vamos fazer os brainstorms, fazer os 5 porquês e identificar tudo isso no diagrama de causa e efeito para dentro desse método, não é? Nós estamos falando aqui, utilizando o PDCA como uma ferramenta, né, de mudança de cultura na empresa, com participação de todos, para resolver todos aqueles problemas, tudo aquilo que precisamos para encaminhar o nosso dia a dia e atingir as metas, né? Fazer com que os nossos indicadores sejam atingidos. Qual que é o objetivo do brainstorm, né? O objetivo ele é usado para descobrir causas de um problema. Auxilia um grupo a criar o maior número de ideias possível, ao menor espaço de tempo. Não é? Ele pode ser usado de duas formas. Você pode estruturar, as pessoas do grupo dão ideias e a cada rodada, aguardando sempre que chegue a vez da pessoa, isso aquele responsável do grupo vai conduzir isso. Ou também pode ser não estruturado. Os membros dos grupos simplesmente dão ideias conforme elas vão surgindo, ok? Então é uma reunião específica para que aqui sim, né, a gente exercite aquela mania que nós temos de já sair dando solução. Então aqui todos irão dar soluções, todos irão contribuir com aquilo que acham ideal para resolver aquele tipo de problema, ok? Regras básicas, né, durante uma reunião de brainstorming. Não critique as ideias de ninguém, né, não interpretar as ideias dos participantes, ou seja, se alguém deu uma ideia lá, siga aquela ideia, né, daquele participante conforme ele falou, ok? Não faça uma interpretação na hora que vai redigir, né, o secretário lá, por exemplo, da reunião, faz uma interpretação e coloca lá aquilo de uma forma que não foi dita pelo participante. Vamos seguir aquilo que o participante achou interessante, ok? Não haver discussões, ok? Então, quando alguém dá uma ideia durante essa sessão, essa reunião, não há que se discutir, isso não tem nada a ver, ou isso é importante, ou isso é menos importante. Aqui é só para anotar ideias, todos darão as suas ideias. Incentivar a liberdade, não é? Por mais absurda que seja a participação, às vezes achamos, né, que uma solução é absurda, não importa. Todos aqui têm liberdade de dar a sua opinião, a sua ideia. E vale a carona na ideia do outro, né? Alguém tem uma ideia e alguém pensa ali, olha, não, mas se seguir essa mesma ideia, mas por outro caminho, eu acho que seria melhor. Então, assim, isso também vale, tá? Então, ou seja, vale tudo nessas reuniões. Menos interromper, né, os outros, criticar, não é? Discutir, interpretar, ok? Aqui tem que ser uma reunião de mente aberta, onde todos têm o direito de participar com aquilo que acham importante, tá bem? Então, durante o brainstorming, também vai haver lá uma priorização, não é? A análise de hipóteses é utilizada para identificar as causas influentes. Também, né? Então, estamos lá utilizando gravidade, urgência, autonomia, não é? Nós falamos do GUT lá atrás, gravidade, urgência e tendência. Iremos utilizar essa ferramenta também na análise de hipóteses, não é? Para verificar qual a melhor solução, aquilo que se adequa melhor, aquilo que é mais grave, aquilo que é mais urgente, qual a maior tendência, né, de piorar o problema, enfim. Temos que buscar soluções fazendo a priorização, utilizando os gráficos de Pareto, utilizando folhas de verificação, não é? No processo de observação. Tudo isso contribuirá para a análise logo após o brainstorming, para a solução dos problemas, ok? Muito bom. E aí sim, vamos falar então do diagrama de causa e efeito, né? Que foi abordado aqui também durante a análise, ok? Causa e efeito, né? Existe uma eterna confusão aí, o que é causa e o que é efeito. Essa ferramenta nos auxiliará a dizimar esse tipo de dúvida, ok? Então, o diagrama de causa e efeito, ele mostra a relação de um conjunto de causas, né? De processos que provocam um ou mais efeitos, perfeito? É uma forma organizada de relacionar o efeito com suas causas, agrupando-as em famílias de causas, não é?
quando nós temos lá, ó, a matéria-prima, máquina, mão de obra, medida, método e meio ambiente, ok? O diagrama de causa e efeito, ele proporciona, não é, ao grupo ou ao próprio gerente um melhor entendimento do que ele tem autoridade sobre as causas e responsabilidade sobre os efeitos, os resultados de um processo. Então, quando você analisa no indicador, você verifica que você não atingiu a meta, através disso, você vai, através dessa ferramenta de diagrama, você vai posicionar, não é? Se o problema está lá em matéria-prima, em máquina, em mão de obra, em medida, em método, meio ambiente, enfim. E aí sim você vai tomar, né, soluções, buscar soluções para os problemas de forma organizada. Também conhecido aí como diagrama de Ishikawa, né, ou espinha de peixe, né? Ishikawa, o próprio fundador aí, né, o próprio inventor, vamos dizer assim, que lançou mão aí dessa ferramenta, ok? O objetivo é utilizar para dispor o relacionamento entre o problema a ser tratado e as suas causas, tá bem? Então também é uma ferramenta aí na hora de fazer análise que deve ser levada em consideração por ter aí uma influência, né? Cada um desses setores, meio ambiente, matéria-prima, enfim, tudo que falamos, tem a sua influência sobre o problema, até que você consiga dar soluções para todas essas questões, utilizando, não é? Essa é uma forma de você estratificar, é uma forma de direcionar não só o problema, como as pessoas, né, que têm maior capacidade para resolver aquele tipo de problema, ok? Muito bom, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, continuamos na próxima aula para finalizarmos aqui a apresentação de uma forma prática da ferramenta PDCA como forma de cultura interna para a solução de problemas, ok? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.